Ô, Bandeira, Júnior Santos de volta ao Botafogo, é isso? Que isso, Júnior hein? Santos de volta Eu ao gosto do Botafogo. Santos, hein? Você gosta dele? Pra alegria da torcida do Atlético. É verdade, é verdade. Não, olha só, os moldes da negociação fazem ser algo positivo pro Botafogo, porque se você fala, Botafogo vai trazer o Júnior Santos, aí não tem nada de positivo pelo ano que ele teve em 2025. Mas os moldes do negócio, maravilhosos. Pode tirar a Moçada, interrogação, né? Tá certo já? Tá resolvido? praticamente certo. Não, falta ainda detalhe e tal, mas faltam poucos detalhes. Tá Já dá pra falar que tá muito bem encaminhado, só um... Já tirou as uma fotos hecatombe da, pra tirar da o- ex? Já apagou as fotos Já da apagou. E ex? foi a primeira coisa que ele fez, apagar as fotos, deixou só 2 lá no Atlético Mineiro. O que acontece? No sábado, eu fui ao Newton Santos, eu não tinha nada pra me martirizar, então falei, vou ao Newton Santos trabalhar no Botafogo e Boa Vista, um dos piores jogos da história do futebol, assim, um negócio Ó, vai por mim que eu já comentei muito jogo Cara, ruim, já tá? comentou jogo ruim? Série C. Então, multiplica. Mas foi muito ruim, cara. Tava doendo os olhos mesmo. Só que serviu também. Aí você vai lá pros bastidores, área de imprensa, e aí fazer algumas apurações. 2 dias antes, uma jornalista lá de Minas tinha me mandado mensagem, perguntado, tem alguma coisa do Júnior Santos no Botafogo? Aí só o fato dela ter me perguntado já levantou aqui, opa, isso é um bom indício, porque ela é bem informada. Vou começar a apurar por aqui também. Aí depois fez aquele vídeo. Muita gente. Bandeira na área. Bandeira na área. Eu sou fã do cara do Bandeira. Obrigado. E o baixo ali na parede, né? O cara é tem baixo. músico, rapaz. Não, aquilo ali é só pra manter o ambiente só o legal. cenário, né? Só o cenário. Bandeira na área. E aí eu comecei a procurar saber também, os grandes veículos também, obviamente. No sábado eu perguntei sobre a possibilidade do Júnior Santos, e aí o que me disseram no sábado, anteontem, foi o seguinte, olha, todas as partes querem um negócio, só que por enquanto é difícil, por conta do salário do Júnior Santos no Atlético Mineiro, porque, para quem não lembra, ele faz o gol do título da Libertadores e sai pro Galo, mas ganhando muito. Assim, o salário do Júnior Santos não era baixo no Botafogo. O Atlético Mineiro resolveu fazer uma proposta de quase 50 milhões de reais para tirar ele do Botafogo e ainda pagando um salário assim extraordinário. E ele foi para lá. E o Botafogo, como eu falei sobre o Savarino, o Tiquinho, o Eduardo, faz as análises sobre o declínio físico dos jogadores. O Júnior Santos estava nessa também, para jogar como um extremo, como um ponta-direita, onde ele se destacou, principalmente em 2023, seria muito difícil. O Botafogo fez o negócio dos sonhos, vendeu um jogador também que não é novo, por um ótimo valor, e ele ia receber muito mais. E totalmente dependente no do Atlético. físico, né? O Júnior Santos é ele totalmente dependente do físico. Só que aí tem um detalhe. No Botafogo, com o Arthur Jorge, ele já estava jogando muito mais como centroavante ou segundo atacante, né? Percorrendo um espaço menor do campo. Na final da Libertadores até entrou na ponta, fez o gol, mas jogou 20 minutos no máximo. E aí o que acontece? Agora o Galo, agora não, desde o meio do ano, o Atlético queria se desvencilhar do salário dele, que é muito alto, e ele não estava rendendo nada. Ele fez 2 gols e deu uma assistência, ou fez um gol e deu 2 assistências no ano, algo assim, 2025. Em 28 jogos, sendo 4 só, 4 ou 5 como titular, números bem baixos. E ele gosta do Botafogo, o Botafogo gosta dele e o Galo querendo liberar. Começaram a conversar para entender ali, o Galo ia pagar de forma parcelada os 50 milhões, então alguns desdobramentos. Por exemplo, o Botafogo devia ao Santos pelo Jair. Então uma parte que o Galo deveria pagar ao Botafogo, foi feita uma composição entre Galo, Botafogo e Santos, porque o Santos devia ao Galo. E aí ninguém paga ninguém. E assim vai correndo. Aí agora, como o Júnior Santos está para sair do Galo, são os clubes brasileiros negociando, gente. Como o... Não negocia dinheiro, negocia dívida, né? Isso, sabe a dívida? É tudo no papel, mas não no papel numerado. Se vê direitinho, ninguém Era deve o papel nada pra de pão. ninguém. Você bota ali no papel de pão ali. Isso aí. Se chegar num acordo, os 20 clubes da Todo Série A mundo é falam, feliz. Todo ninguém mundo é zera a feliz. dívida de todo mundo e segue a vida. E aí o Júnior Santos, o que acontece? Ele queria voltar pro Botafogo pensando na possibilidade, não podendo gastar muito nesta janela, e o Atlético Mineiro querendo se desvencilhar desse alto salário. Mas o Botafogo pode pegar o Júnior Santos por empréstimo, o negócio deve ser um empréstimo com metas a serem atingidas, né, estabelecidas em contrato. O Botafogo está fazendo o máximo para pagar o mínimo do salário dele, talvez até nem pagar. Pode ser que o Júnior Santos abra mão de muito dinheiro nessa negociação para retomar a carreira, né? Ele até colocou nos stories agora há pouco novas oportunidades, colocou lá também um foguinho, start, assim, já denunciando que tá voltando, olha lá, o start, a ampulheta e o foguinho ao lado.
Então, deve chegar realmente por esse empréstimo. O Atlético Mineiro, dependendo das metas que ele atingir, se atingir, pode ter que deixar de pagar também parte do que deveria pagar o Botafogo pela compra. E aí, se ele for bem no Botafogo, é bom para todo mundo. O Atlético Mineiro realmente quer se desfazer. Ele não foi bem no Galo, pouco jogou, em quantidade e em qualidade. Aqui no Botafogo ele já tem uma história, só que tem que ver a condição física dele. Para concluir aqui a minha fala, não vejo mais o Júnior Santos atuando como um ponta. Hoje ele tem que ser o jogador para atuar onde está o Matheus Martins, atacando a última linha, fez muito bem isso com o Arthur Jorge, principalmente antes da lesão dele no segundo turno do Brasileiro. No Japão ele jogou de 9 também. Turno, 2024. Ele chegou ao Botafogo como 9, quando veio do Japão, aí saiu, foi pro Fortaleza, voltou ao Botafogo, o Luiz Castro encontrou ele como um ponta, assim ele se destacou em 2023, mas em 2024 já jogou mais como centroavante. Tem que ver, motivado, entusiasmado com a nova oportunidade, se estiver fisicamente bem, pode contribuir. Se não estiver clinicamente bem, não tem como jogar. Ele até pode ser, a negociação, a janela acaba amanhã, só que os jogadores que foram inscritos nos estaduais podem ser negociados até 27 de março. A CBF estendeu o prazo e o Júnior Santos esteve no banco num jogo, se bem me lembro, que foi contra o Itabirito. O Galo ganhou por 7-2 e isso pode fazer com que o Botafogo concretize a negociação hoje, amanhã, depois, que aí esse prazo vai um pouco mais além. Eu não sei se ele ainda é, mas ele era muito bom jogador no Botafogo. Em determinado momento, teve uma sequência muito boa no Botafogo. Foi em 2024 isso. 24 23 ele já foi bem, mas 24 ele foi bem no Fortaleza. Ele foi muito o Fortaleza bem, pagou 1 milhão por ele, quando trouxe do Japão. A primeira negociação dele, ele deve ganhar mais que isso de salário. Com certeza deve ganhar muito mais que isso de salário. Na época foi 1 milhão de reais que o Fortaleza pagou. Ele estava lá no Japão, me esqueci. Mas a Fernandinha tá dizendo que ele era, não é mais não, tá? Ele no Galo, não jogou nada. Tá comemorando muito a vinda dele. Comemorando muito, isso não é bom sinal não. Lá ele foi muito mal. Agora o que me pegou na tua fala toda foi o seguinte, o Galo não sabe se vai pagar, o Botafogo talvez nem pague nada pra ele. Ninguém vai pagar ninguém aí, né? Vou comprar por 50 milhões, aí daqui a um ano, te devolvo. Você falou, não sei nem se eu vou pagar salário. Você falou que o Botafogo talvez nem pague pra ele, nada, vai ser tudo na amizade aí, o Botafogo tem a ideia de pagar um mínimo ou não pagar o salário, com ele abrindo mão de uma parte e o Galo pagando outra parte. E aí todo mundo ficando feliz. O Júnior Santos vai pagar ao Galo e ao Botafogo pra jogar. Tem aquela questão espiritual aí, meu por hora amigo. da pelada. Ele veio em 2022 pro Botafogo como centroavante. Espiritual. Porque eu tava aguardando essa análise, vai. Porque assim, ele chega ao Botafogo em ele 22. É de Ares, né? 2026 é do pessoal. Segunda janela de 22, chega como centroavante, vai razoavelmente bem. O clube japonês queria que o Botafogo comprasse ele por mais 20 milhões. O Botafogo falou não. Aí o Fortaleza comprou por cerca de 3 milhões, alguma coisa do tipo. Não foi bem. Aí o Botafogo foi lá e pagou 1 milhão e alguma coisa. Acho que o Botafogo pagou 1 milhão. E ele voltou. Arrebentou em 2023, em 2024 ele foi fundamental, principalmente na Libertadores. Aí foi vendido por 50 milhões. Aí não foi bem no Galo, ou seja, não foi bem no Fortaleza, veio pro Botafogo bem. Não foi bem no Galo. Ele vai bem quando chega barato, né? Questão espiritual.